Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês, indicar uma bibliografia básica, essencial. Provavelmente eu vou fazer esse vídeo em duas partes, mas eu vou deixar na descrição do vídeo sem parte nenhuma, como se fosse uma parte única. E a ideia desse vídeo é mostrar uma bibliografia básica, fundamental, para que você possa entender o Brasil historicamente, na sua sociologia, na sua antropologia. E esse tipo de leitura me despertou na medida em que eu senti falta na filosofia e na própria história algo mais profundo no que tange a descrição daquilo que é o Brasil. Isso não significa dizer que algumas leituras filosóficas não vão falar sobre o Brasil, no sentido de as leituras que falam sobre o Brasil em filosofia não descreva de uma maneira boa ou coerente aquilo que é o Brasil, a identidade do Brasil. Da mesma maneira, não estou dizendo que a história, o livro de história, não possa descrever o Brasil na medida em que está contando a sua história, mas se você for olhar, apesar de que a bibliografia que eu vou apresentar aqui vão ser bibliografia também relacionada à história do Brasil, e às vezes também algumas leituras são entendidas até mesmo sendo do campo da história, mesmo tendo viés mais sociológico ou antropológico. Então, assim, esse tipo de leitura me despertou porque eu vivi experiências pessoais relacionadas àquilo que eu entendo como Brasil, e eu procurei algum tipo de leitura que embasasse as minhas percepções sobre aquilo que eu entendo como Brasil. E a despeito de, por exemplo, eu não ser um sociólogo de formação, um antropólogo de formação, de uma maneira tosca, aquilo que eu pensava o Brasil, no sentido conceitual, eu encontrei embasamento na minha leitura, na minha experiência pessoal, nessas leituras que eu vou indicar aqui para vocês nesse vídeo, certo? O primeiro livro que eu acho fundamental, mais essencial, e um livro que, de certa maneira, resiste ao tempo, isso é uma unanimidade entre os antropólogos, né, e os sociólogos, é esse livro aqui, ó, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. No campo da sociologia, da antropologia, é unânime entre os especialistas de que esse livro, Raízes do Brasil, é um livro que resiste ao tempo no sentido daquilo que a gente entende como Brasil, daquilo que a gente percebe hoje, em pleno século XXI, daquilo que é o Brasil. Então, eu vou citar alguns spoilers que você vai encontrar, mas para instigar sua leitura, coisas que me chamaram a atenção nesse livro foi a questão da construção das cidades no Brasil, a maneira como as cidades foram construídas, e aí a gente percebe a desorganização no sentido de um projeto de cidade. Outra questão também é essa questão da emancipação, quando a pessoa se emancipa socialmente, de uma maneira de classe social ou financeiramente, e como ela se desliga da sua identidade que era anterior. Uma outra questão também que me chama a atenção é sobre o surgimento da imprensa do Brasil, ou dos meios de comunicação, como difusão da informação e da cultura, como foi atrasado com relação a outros países circunvizinhos da América Latina. E aqui você vai perceber, tem muito mais do que isso, apesar desse livro ser, eu acredito que não chega nem a 200 páginas, você vai identificar muito daquilo que é o Brasil, ainda hoje, descrito nesse livro. E aí o que acontece? Você vai ter uma leitura curta, objetiva, que não vai lhe cansar se você não tiver fôlego para ler um outro livro.
e vai ter uma descrição do Brasil atual que resiste ao tempo, certo? Um outro livro aqui que é um clássico também, esse aqui está em um volume só, às vezes é publicado, dependendo da edição, em 2 volumes, é esse aqui, ó, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. Então, Raimundo Faoro, nessa obra, é a maior referência daquilo que a gente entende como patrimonialismo brasileiro. O que seria esse patrimonialismo? Seria a ideia de você tornar aquilo que é público como privado. Você usar de maneira privada o bem público, ou você assumir um cargo político, você assumir um cargo público e você usar do poder, que aquilo que você assume sendo um agente público de maneira privada. E às vezes mesmo de uma forma que você prega talvez uma ideia liberal de Estado mínimo, mas ao mesmo tempo você faz parte do Estado e usufrui de uma maneira privada aquilo que é o Estado. E aqui essa descrição de Raimundo Faoro, ele vem desde lá a formação de Portugal como Estado-nação. E essa influência que se transferiu para o Brasil e que se inseriu no Brasil. Alguns sociólogos, como José Souza, eles acreditam que Raimundo Faoro não esgota mais a leitura daquilo que seria o Brasil atual. Ele tem outras leituras com relação, por exemplo, à escravidão, que para ele seria a maneira melhor de você ler o Brasil através da escravidão. Mas, ainda assim, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, continua sendo o clássico da sociologia. Aqui eu vou mostrar também para vocês uma trilogia de um outro grande sociólogo que é clássico na nossa literatura, que é Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso. Essa trilogia, que é fundamental, basilar na nossa interpretação sociológica, antropológica brasileira, através de cada livro desse, ele vai mostrar de uma forma de períodos. Então ele vai pegar lá desde da nosso Brasil colônia, passando até a República. Então, assim, os títulos Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso respeita uma linha temporal. Então, assim, o Ordem e Progresso seria uma descrição mais recente daquilo que seria uma interpretação do Brasil sociológica, né? Uma interpretação sociológica do Brasil. É uma obra vigorosa, grande, extensa, e que de alguma maneira precisa de algum fôlego para que você possa degustar e aprender mais sobre o Brasil. Eu queria só salientar que dessas obras que eu apresentei, talvez pela leitura dos especialistas, o Gilberto Freire seria a interpretação mais datada sociologicamente, no sentido de que as leituras dele, em boa parte da leitura que ele faz, existem coisas que não daria para ler o Brasil de hoje se a gente se comparar a obra do Faoro e do Sérgio Buarque de Holanda. Aqui eu vou apresentar um outro livro, que é uma coleção de escritos da Marilena Chauí, o volume 5, da editora Autêntica. Essa obra é prevista em ser publicada em 10 volumes, já saíram 6, que é esse livro aqui, ó, escrito sobre a violência, onde Marilena Chauí vai descrever essa sociedade brasileira que para ela é estruturalmente violenta, mas não necessariamente a violência ligado a, por exemplo, a criminalidade, ou
por exemplo, a delinquência, que frequentemente a violência está associada, e somente associada a esse aspecto, mas a violência no sentido mais simbólico das relações entre homem e mulher, das relações do autoritarismo brasileiro. E eu acho essa leitura dela fenomenal sobre a questão da violência no Brasil. E ela coloca uma lupa para ver de outra maneira, em outros aspectos, como a violência no Brasil se manifesta, sempre baseado na questão da nossa raiz autoritária. Agora, duas últimas indicações que vão ser mais relacionadas à obra, à questão histórica do Brasil. Essa obra aqui, ó, História do Brasil, do Boris Fausto. Essa obra ela foi planejada para ser um manual para os estudantes do ensino médio. Por exemplo, aqueles que vão estudar para vestibular. Mas ainda assim, essa obra não deixa de ser uma obra vigorosa, atual e possível ser lida até mesmo entre aquele que faz graduação de História. Salientando que eu tenho uma edição aqui que não é resumida. Essa edição aqui, ela tem pouco mais de 600 páginas e existe uma edição mais resumida desse mesmo livro. Então, assim, eu particularmente indico que você já compre essa edição mais cheia. Então, é uma leitura atual com dados e fontes mais, se é que eu posso dizer, exatos, conforme a outras obras. E Boris Fausto é um grande historiador brasileiro. E o que eu gosto nesse livro é que dificilmente você percebe o enviesamento no sentido de uma leitura de X ou Y, sei lá, de direita ou esquerda, em história. E Boris Fausto, ele mostra que ele, naquilo que o ponto não fecha, ele não é imprudente a emitir alguma opinião sobre uma interpretação sobre um fato histórico que ele não tem um pleno domínio ou uma plena certeza, mas ainda assim não deixa de ser um livro esclarecedor. E por último, eu vou mostrar aqui um livro mais atual, de duas autoras, Lilia Schwartz e Heloísa Starling, que é Brasil, uma biografia. E aqui você vai ter também uma leitura mais atual do que a de Boris Fausto. E a vantagem com a relação ao livro do Boris Fausto é que esse aqui tem ilustrações coloridas, fotos, né, para você... um livro de história sempre é interessante você ter fotos e fotos coloridas. E aqui elas vão contar a história do Brasil, provavelmente numa leitura num período mais recente do Brasil. E assim, com a interpretação muito, não vou dizer muito, mas um pouco particular, principalmente da Lília, que ela é influenciada muito pela obra de Lima Barreto. Então ela vai pegar muito a questão da escravidão no Brasil, sempre bater nesse ponto, bater no ponto das próprias desigualdades no Brasil. E é uma obra assim, muito indicada e recente, um manual geral de história do Brasil, que é muito comum entre as leituras de história do Brasil. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Certamente nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo. E, como sempre, nós temos o nosso Kawai, nós temos aí o nosso Pix para você fazer uma doação, se você quiser contribuir com o canal. E até a próxima.